Fala pessoal, aqui é o professor Renan do Sinapse Exatas e agora eu vou resolver com vocês 5 das questões aí consideradas mais fáceis da prova do Enem 2020, tá? Elas foram classificadas aí por nós professores do Sinapse Exatas. Então vamos lá na primeira questão, considerada mais fácil da prova. Questão 177. A figura 1 apresenta uma casa e a planta do seu telhado, em que as setas indicam o sentido do escoamento da água de chuva. Um pedreiro precisa fazer a planta do escoamento da água da chuva de um telhado que tem 3 caídas de água, como apresentado na figura 2. Então aqui, a figura 2, ela apresenta uma casa com 3 caídas, né? O telhado com 3 caídas. A figura que representa a planta do telhado da figura 2, com o escoamento da água de chuva, que o pedreiro precisa fazer é, gente, dá uma olhada aqui, ó, como que a gente vai desenhar o escoamento. Imagina aí que a chuva está caindo em cima do telhado, para onde está indo essa água, né? Então, se a gente está olhando ali o telhado de cima, perceba que a letra E não vai ser, tá? A gente já pode riscar ela aqui que não é retângulo aqui como uma casa, né? Nem a letra C, ok? Que também não é retângulo. A gente fica aqui entre a A, B e D. Perceba que a D, ela tem 4 caídas, né? E o exercício fala que só tem 3. Então, a gente ficou aqui entre a A e a B, né? Agora, vejam o sentido das flechas, ó. A B é a alternativa que tem a flechinha aqui nessa terceira caída, indicando que a água que cai nessa parte, ela vai escoar aqui para a esquerda, ok? Então, essa questão, letra B de bola, beleza? Vamos para a segunda questão mais fácil da prova do Enem 2020, que é a questão 164 da prova azul, né? A exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse os 55 decibéis, unidade de intensidade do som, já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em um canteiro de obras. Então a gente tem um gráfico aqui, eixo Y decibel, ok? Eixo X hora, né? Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Tranquilinho, né, gente? Olha aqui, ó, acima é essa parte aqui, tudo bem? Essa parte aqui, opa, essa parte aqui, essa pequenininha e essa outra aqui. Se a gente for contar isso em horas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ou seja, 13 horas, alternativa E, beleza? Vamos lá para a terceira questão mais fácil? A terceira é a 137 da prova azul. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornecem a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. A razão entre o número de assentos já vendidos, ou seja, o que estão escuros ali, e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é, gente, ele falou razão dos já vendidos pelo total, não é? Então, vamos ver quantos já foram vendidos? Vamos contar quantos escuros a gente tem aqui, assentos escuros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a gente tem 16 assentos vendidos em um total de quantos assentos, gente? Ó, se a gente perceber, a numeração tá já nesses assentos aqui, ó, e vai até 42. Então, é 16 assentos vendidos em 42, que é o total. Tem essa alternativa?
Tem, letra A, tá? Alternativa correta, bem tranquila essa questão. Vamos para a próxima, questão 175, prova azul. Ela fala o seguinte: um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos. Então, aqui a gente tem um gráfico que a gente tem a função receita, que é quanto ele recebe, e a função custo, que é quanto ele gasta, tudo bem? O lucro é determinado pela diferença, obviamente, do que a gente recebe pelo que a gente gasta, pelo custo, né? O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos se a gente olhar para esse gráfico aqui, olha, a gente vai perceber que no ponto aqui 15, olha, quando x é igual a 15, tudo bem? Ó, que a quantidade de itens produzidos, quando são produzidos 15 itens, eu tenho receita exatamente igual ao custo, ou seja, nesse ponto o lucro é zero, tudo bem? A gente chama na matemática esse ponto aqui de ponto de equilíbrio, beleza? E sabendo que no ponto x igual a 15 aqui, né, quantidade vendida, o lucro é zero, se a gente observar aqui no gráfico, olha, a gente vai perceber que a letra D e a letra E a gente já pode descartar porque no x igual a 15 a gente não tem o lucro zero. Porém, agora, se a gente olhar A, B e C, a gente vai notar que na primeira parte do gráfico, antes aqui do 15, ó, a gente tem o custo maior do que a receita. Então, o lucro está sendo negativo, né? Eu estou ganhando bem menos do que eu estou gastando. Então, se o lucro está sendo negativo nessa primeira parte do gráfico, eu já vou excluir a letra C e também a letra B. Ou seja, eu vou ficar aqui com a letra A. Percebam que aqui, olha, a primeira parte, lucro negativo, e a segunda parte, depois do 15, eu tenho um lucro, né? Quer dizer que a receita está sendo maior do que o custo, que é exatamente o que acontece aqui no gráfico. Beleza? Bem tranquila também essa questão. E vamos para a última, 166 da prova azul. Ela fala o seguinte: o consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento de bebida em garrafas semelhantes à da imagem. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento. Está aqui o nível de envasamento. Qual esboço de gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo na garrafa indicada na imagem? Gente, olhando essa garrafa, a gente vai perceber, olha, que até aqui, olha, as paredes dela, elas são praticamente paralelas ali, né? Elas são paralelas, né? Ou seja, até esse segmento azul que eu coloquei aqui para vocês, ó, a gente sabe que conforme o tempo passa, né, a altura da garrafa do líquido ali vai ser constante. Então, a gente tem algo assim, ó, dessa maneira aqui, ó. Se a gente considerar tempo e altura na garrafa do líquido ali, a gente tem que até essa reta azul aqui, olha, o gráfico ele vai ser exatamente constante, tá? Vou colocar aqui direitinho para vocês, ó, constante, né? Depois, vocês vão perceber, olha, que essa garrafa, ela tá se estreitando, né? Então, imagina que você está colocando água ali dentro dela. O que acontece quando vai chegando perto do gargalo? Ela vai enchendo mais rápido, não é? Então, o que acontece com a altura conforme esse estreitamento ele acontece? Essa altura ela vai se preencher mais rápida, né? Então, olha só como ficaria o gráfico aqui, ó, considerando isso, ó, eu tenho a altura sendo mais rápida, ok? E aí a curva faz exatamente essa forma aí que vocês estão vendo no gráfico, né? Se a gente comparar aqui com as alternativas, a A, ó, já é uma função constante que não acontece, seria num copo, o que aconteceria aqui no item A, está errado, né? Item B está bem próximo aqui do que a gente desenhou, né? O item C, não é o item C, nem o E. Então a gente ficou aqui em dúvida entre o B e o D, né? Mas vocês estão percebendo que o D ele não apresenta um primeiro intervalo ali constante? Então a gente descarta essa letra D e ficamos aqui com a letra B de bola. Beleza, gente? Então essas questões que a gente aqui do Sinapse
considerou aí da prova do Enem 2020 as questões mais fáceis da prova. Eu espero que vocês tenham acertado essas questões. Deixa aqui nos comentários se você acertou, quantas dessas 5 questões você acertou na prova do Enem 2020, que a gente quer saber, tá certo? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.